Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Essa semana eu estava pensando quanto tempo já trabalho com educação, que eu trabalho em sala de aula. Na verdade, meu primeiro emprego foi aos 18 anos dando aula de inglês. E desde lá eu continuo trabalhando com educação. Depois eu fui trabalhar com educação corporativa e abri a Fantástica Fábrica Criativa. Hoje uma escola de criatividade, onde a gente ensina ferramentas para gerar valor para negócio. A gente foca muito na ideia de criatividade para business. E mesmo assim, em todo esse tempo, eu continuo atuando de maneira muito parecida em sala de aula. Coisas que eu aprendi no meu dia a dia. E eu achei que ia ser uma boa oportunidade de compartilhar essas dicas, essas pequenas coisas que eu faço que fazem da minha aula algo muito legal, algo dinâmico, que as pessoas gostam muito. Para você aí que talvez está começando ou já está há um tempo aí no mercado, mas quer deixar suas aulas cada vez melhores. Então eu convido você aí para assistir nosso vídeo de hoje e ver como que você pode tornar a sua aula muito show. Eu realmente acho que ser um bom professor, você saber falar em público, é uma mistura tanto de um talento natural como também de coisas que você aprende. Eu tenho certeza que quando eu comecei em sala de aula, eu era muito cru. E com o tempo, com a prática, eu fui me tornando cada vez melhor. Foram coisas que eu fui estudando por conta e fui aprendendo aí com a experiência no mercado. Mas eu acho que não necessariamente você é um bom professor só porque você tem bom conhecimento. Você vê muita gente aí em faculdade que às vezes o cara é executivo em empresa, o cara é um profissional muito bom, mas não necessariamente ele sabe transmitir o conhecimento que ele tem. E isso pode acontecer por uma série de fatores. Eu não quero vir aqui julgar ninguém, mas o meu objetivo hoje é ajudar você, é dar umas dicas práticas de coisas que você vai poder fazer na tua aula, coisas que eu aprendi que não são nada de outro mundo. A primeira coisa, que parece ser bem básica, mas eu acho que tem muita gente que não faz, é entender a tua audiência. Eu falo isso também no meu curso de apresentação. Afinal, a tua aula acaba sendo uma apresentação também. Mas é muito importante você entender quem está ali te escutando. Às vezes a gente tem mania de fazer um treinamento só, de fazer uma aula só e tentar replicar ele para várias áreas diferentes. Principalmente isso acontecia dentro de uma empresa. Para mim, quando eu trabalhava com treinamento. Então você chega lá e quer aplicar isso para um chão de fábrica e também aplicar para um executivo. A linguagem é diferente, o nível de dificuldade também que a gente aplica ali na tua aula, no teu treinamento. É impossível que ele sempre seja o mesmo. E é por isso que eu tenho que entender minha audiência. Quem que eles são, como que eles se comportam, as coisas que eles gostam. Tudo isso vai influenciar nos meus exemplos, vai influenciar na linguagem, no visual que eu utilizo lá dentro. Se a gente tenta fazer uma coisa genérica, meio encaixotada, você tem um risco de fazer algo que não se conecta ali com a tua audiência, com os teus alunos. E muitas vezes eles vão parar de prestar atenção, eles não vão se engajar naquilo que você está falando, porque você não conseguiu ter essa conexão inicial. Tem uma coisa no marketing que a gente chama de buyer persona, que é tentar imaginar mais ou menos como que o teu público é, criando um personagem fictício, uma pessoa real que pode estar ali. Tem até um vídeo aqui que a gente fala sobre buyer persona no nosso canal, se você quiser saber um pouco mais como você pode criar um. Mas essa é uma maneira muito legal de você entender teu público, quais são as aspirações dele, as coisas que preocupam ele, e você utiliza isso em teu favor. Uma segunda coisa que é muito importante é deixar os teus alunos em estado de flow. E eu acho que o primeiro passo é entender que eles são. Por quê? Estado de flow, basicamente, para quem nunca ouviu falar, é aquele sentimento de quando você está fazendo uma tarefa e você não vê o tempo passar. Você está 100% engajado ali no que você está fazendo. E isso é basicamente a combinação de duas coisas. Imagina que você tem um gráfico de um eixo X e Y. No eixo X, você tem um nível de dificuldade da tarefa. E no eixo Y, você tem um nível de habilidade das pessoas que estão ali em sala de aula. O estado de flow é bem essa parte do meio do teu gráfico, que é a combinação perfeita entre o nível de habilidade e de dificuldade da tua tarefa. Se eu dou uma tarefa em que o nível de dificuldade é muito alto e o nível de habilidade da pessoa é muito baixo, ela vai se sentir frustrada. Mas se for o contrário, o nível de habilidade da pessoa é muito alto e a dificuldade é muito baixa, ela fica entediada, ela também não vai se engajar. O teu trabalho ali na frente é criar uma aula em que ao mesmo tempo que ela seja difícil para estimular as pessoas, ela também seja tangível, as pessoas consigam completar as tarefas que você está propondo ali. E você só consegue ter esse balanceamento, do mesmo jeito que eu falo quando você cria um projeto, por exemplo, de gamificação, testando e entendendo quem está ali assistindo você. Quando você consegue colocar os teus alunos nesse estado de flow, aí sim você vai ter uma turma muito mais engajada. E isso não quer dizer que você vai conseguir engajar sempre 100% das pessoas que estão ali assistindo. Eu diria que é bem até difícil, mas com certeza a tua chance vai ser cada vez maior.
Uma outra coisa que é importante para mim é gerar um fator surpresa. E quando eu digo surpresa, não quer dizer que necessariamente você tem que trazer um palhaço ali pulando no meio da tua aula. Você não precisa ser esse tipo de pessoa. Tem alguns professores que são engraçados, que fazem coisas diferentes, mas eu acho que gerar um fator surpresa é simplesmente sair do senso comum. Se alguém, por exemplo, já estudou inglês, já deve ter passado por isso. Tem algumas escolas que têm metodologias em que tudo é bem dentro da caixinha. Você tem um tempinho certo para fazer tudo. Você tem a hora do listening, a hora de corrigir lição, e tudo isso acontece sempre no mesmo horário. Na primeira vez tudo bem, na segunda, na terceira, quando você já está 2 meses fazendo aula, você já está de saco cheio, porque teu cérebro começa a entender o padrão daquilo. O teu cérebro, ele é uma máquina de enxergar padrão, e a gente só se interessa por uma atividade enquanto ele ainda está buscando pelo padrão daquilo. A partir do momento em que você sabe exatamente o que tudo vai acontecer, que o teu cérebro achou o padrão da atividade, aquilo deixa de ser interessante e você começa a se entediar cada vez mais. Então, às vezes, ao invés de você terminar com uma atividade, você começa com ela, ou às vezes coloca uma atividade prática diferente daquilo que você está acostumado, muda o visual da tua aula, o ritmo, traz um convidado, passa um vídeo que seja, qualquer coisa que saia do comum que você já faz, já traz um elemento de surpresa. E quando o cérebro do teu aluno está tentando se adaptar, tentando entender esse novo ritmo que você está colocando ali, ele começa a prestar atenção de volta. Aquilo passa a ser interessante de novo. E eu tenho mais 3 coisas aqui para passar para você que falam muito do professor, a pessoa que está ali na frente. A primeira é que você tem que ser um Sherpa. Quem não sabe, o Sherpa é aquele cara local lá do Tibete que ajuda as pessoas a subir o Monte Everest. E esse cara é muito importante, porque basicamente a pessoa sem um Sherpa não consegue subir lá sozinho, a não ser que ela tenha muita experiência. Mas normalmente esse cara sabe exatamente o caminho que tem que subir, os perigos que tem ali na montanha. Ele é uma pessoa que vai acompanhar quem quer escalar o Monte Everest, mas ele nunca vai ser o principal. O principal vai ser sempre a pessoa que está subindo ali. Ele é um auxiliar, ele é muito importante, com certeza, mas ele não tem que ser a estrela ali do show. E você como professor é a mesma coisa. Você não precisa ser o destaque, você não tem que ser a diva na sala de aula. Do mesmo jeito que teu aluno também não precisa ser a diva, mas você tem que entender que você tem que ajudar ele na escalada. Você não vai nem arrastar ele pela mão, ou seja, fazer alguma coisa muito fácil, mas ao mesmo tempo você não vai dificultar o caminho dele. Você é um guia, como o mestre Yoda. Uma outra coisa sobre o professor, que eu acho que é até meio óbvio, mas eu vejo que muita gente falha nisso, é se preparar. Às vezes você tem professor na faculdade que o cara trabalha no mercado, que ele é super ocupado, ele prepara uma aula ali do jeito que dá, porque afinal ele foi convidado para dar uma aula de pós-graduação, e o cara mal se prepara. Ele coloca um monte de texto na apresentação para ele conseguir se lembrar e o ritmo vai meio atravancado ali. Se preparar é realmente treinar, é chamar um amigo, chamar a mãe, a avó, o papagaio e dar aquela aula. Dessa maneira você consegue enxergar as áreas que você precisa estudar um pouco mais, que você precisa se preparar, fazer alguma mudança. Você tem que ter a aula toda na tua cabeça, passo a passo. Isso que transforma de você em um bom professor. Simplesmente olhar para os slides, se preparar mentalmente e achar que você está 100% é muito difícil. Um professor bem preparado equivale a uma aula também muito boa. E uma última coisa que eu quero falar para você que acho que também deixa uma aula muito legal é você não ser tão formal. E quando eu digo ser formal, não quer dizer que você tem que falar um monte de gíria, falar palavrão em sala de aula, nada disso. Mas quer dizer que você pode falar em um tom de conversa, um tom igual que a pessoa está assistindo ali. Isso deixa os alunos mais relaxados, as pessoas mais abertas a aprender, e você não cria aquela distância muito grande de hierarquia entre o professor e o aluno. Eu não estou falando que o aluno não tem que ter respeito por você, mas ele não precisa também ter medo, você não tem que ser, por exemplo, o professor Dumbledore lá do Harry Potter, apesar de que seria bem legal. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu falei que você tem que ser um Sherpa. E sendo um pouco mais informal nesse tom de conversa, você se torna uma pessoa mais acessível, em que as pessoas não vão ter medo de fazer perguntas para você, de se aproximar de você. E falar um tom de conversa mais ou menos como converso com vocês aí, pela câmera. Eu não sou todo bonito, todo certinho. A gente está falando num tom normal. E eu acho que isso deixa a aula muito mais leve e bem mais legal também. Bom, criativos, eu espero que você aí que talvez ainda está pensando em dar uma aula, ou talvez já trabalha com isso, mas está com um pouco de dificuldade, que essas dicas tenham te ajudado. Eu acho muito legal a pessoa que tem um conhecimento bacana e quer compartilhar com os outros. Afinal, essa é a maneira que a gente faz todo mundo crescer junto. Tem um ex-chefe meu que contava sempre essa história, que o Benjamin Franklin sempre falava, que se você segura uma vela sozinho, aceso, você está iluminando o teu redor. Agora, se você começa a acender a vela das outras pessoas que estão apagadas, você consegue ter um mundo inteiro iluminado. Eu acho que isso funciona da mesma maneira com o conhecimento. Quanto mais a gente dá aula, compartilha ele, mais o nosso mundo está iluminado, mais as pessoas têm conhecimento e a gente consegue fazer da sociedade aí ao nosso redor
um lugar melhor. E eu sei que isso é um pouquinho de papo mole, de utopia, mas eu acho que um pouquinho de clichê na nossa vida, de pensamento positivo, também não faz mal nenhum, né? E como sempre, obrigado por assistir. Kid in school that's from Britain. Sign a petition, fuck you, I'm a rebel. Saved by the bell. Throw a carcass in my locker, it smell. I'm tryna